Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu queria estar falando sobre algo que Jesus, ele veio nos ensinar e ele nos ensinou, só que muitos de nós ainda não aprendemos, sabe? Se a gente parar para refletir um pouco, a essência daquilo que Jesus ele tanto falava em todos os seus discursos, em todas as suas viagens, em tudo aquilo que ele quis ensinar para os seus discípulos, e que a mensagem através dos discípulos também elas se perdurassem e continuassem, tudo se resumia a uma coisa só: ao amor. Jesus ele só queria nos ensinar sobre o amor, sabe? E nós, muitas vezes, a gente acha que a gente ama, mas a gente não ama de verdade. Amar que Jesus Cristo ele queria nos ensinar era amar mesmo com as diferenças, sabe? Nós vemos e vivemos num mundo onde nós não amamos as diferenças. As diferenças, pelo contrário, elas nos fazem muitas vezes ficar irritados, muitas vezes odiar, muitas guerras acontecem por causa das diferenças, e Jesus ele não veio para isso, sabe? Nós temos exemplos mesmo na palavra dele que Judas o traiu, Pedro o negou, mas mesmo assim Jesus os amou, mesmo com as suas diferenças. Sabe, a gente se colocar no lugar dos outros faz uma enorme, sabe, diferença dentro de nós. A gente consegue entender um pouquinho sobre esse amor que Jesus estava falando, e foi isso que ele nos ensinou. Jesus ele se colocou no lugar de um mendigo, ele se colocou no lugar de uma prostituta, ele se colocou no lugar de um paralítico, ele se colocou no lugar de pessoas que eram isoladas da sociedade, ele se colocou no lugar de pessoas que eram discriminadas. E hoje, o que acontece na maioria dos lugares que a gente vê são brigas por religiões. Jesus ele não veio nos ensinar religião. Jesus ele nos veio nos ensinar sobre o amor. A gente tem que saber respeitar um ao outro, sabe? Hoje parece ser fácil as pessoas dizerem que são cristãs, porque bilhões de pessoas dizem que são cristãs, mas dizer que é cristão dá até status social, porque o mundo ele tem valorizado muito pessoas que se dizem adeptos a Jesus Cristo, mas quando o status ele está em primeiro lugar, pode ter certeza de que o amor está em último lugar. O islamismo, por exemplo, ele é uma religião que ele tem tradições tanto cristãs e judaicas. Só que a maioria dos islamitas, eles desconhecem que Maomé ele exalta Jesus em alguma prosa dos livros no verso do Alcorão, chamando de sua dignidade no livro. E aí o que acontece? Eles não entendem aquilo e levam aquilo para uma guerra. Acham que a guerra, os ataques terroristas, eles são aquilo que é ensinado. Não, até ali é ensinado sobre o amor de Jesus Cristo. A beleza, meus irmãos, ela reside nas diferenças. Nós não podemos exigir que as pessoas sejam iguais a nós. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem o seu modo de pensar e agir. O que nós devemos fazer é respeitar um ao outro em amor. Nós devemos respeitar em amor cada um com a sua diferença. Jesus ele quis isso. Como eu falei no início, sabe?
Jesus, ele perdoou quando Pedro o negou. Jesus perdoou Judas quando Judas o traiu. Já ouviram falar de Paulo? Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Paulo ele teve uma transformação tão grande na tua vida, que ele passou, sabe, a ser um pregador da palavra do Senhor, passou, sabe, a falar tanto de Jesus Cristo, a mostrar tanto desse amor que Jesus Cristo ele veio nos ensinar, que de perseguidor ele virou um poeta do Senhor. Paulo, sabe, ele fez um capítulo para a igreja de Corinto, falando sobre o amor. Mas não foi só para a igreja de Corinto, isso serve para nós nos dias atuais. Não era só para aquelas pessoas daquela época, serve para nós nos dias atuais. Se nós não tivermos amor pelas pessoas, se nós não tivermos amor para aqueles que estão do nosso lado, para aqueles que estão, até mesmo, sabe, pessoas que a gente que não pensam da mesma forma que a gente, que não comungam da mesma fé que a gente, nós temos que mostrar, através das nossas atitudes, esse amor que Jesus nos ensinou. Nós não podemos exigir que ninguém seja igual a nós. Nós não podemos exigir disso. Jesus ele não exigiu isso. Sabe? O que Jesus ele nos ensina. E ele começou lá atrás, nos tempos mais difíceis que ele poderia encontrar naquela época. Ele encontrou muita guerra, ele encontrou muita adversidade. Mesmo assim, ele pregava e falava sobre o amor. Que hoje nós possamos mudar o mundo com uma simples atitude, mas uma grande diferença. E isso está dentro de nós. Isso pode surgir dentro de nós. Essa mudança que a gente quer no mundo, ela começa com a gente. Que a gente possa amar as diferenças dos outros. Entenda, reflita, haja. Deus abençoe.